operador John Leandro, com a oportunidade. Glória a Deus, aleluias. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Eu peço aos meus amados irmãos que abram sua Bíblia no livro de João, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18. O Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1 ao versículo 18. João fica depois de Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí depois de João vem Atos, Romanos, 1ª, 2ª Coríntios. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espere mais um pouco. Amém. Que Deus abençoe a todos. Já vi que os irmãos já estão dominando bem a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Na minha Bíblia tem o título A Encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer no intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar-se da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. E o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como a unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, portanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido a sua plenitude, e a graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. Deus unigênito que está no seio do Pai é quem os revelou. Glórias a Deus, aleluia. Os irmãos podem se assentar. Glórias a Deus, aleluias. O livro de João é uma revelação do Deus encarnado. Como Deus, na sua glória, no seu poder, na sua eternidade, na sua divindade, ele se esvazia da sua glória e se faz carne e habita entre os homens. Como Deus sendo eterno, Deus sendo infinito, se faz finito, vem até o tempo, vem até essa terra e se faz carne e habita no meio de nós. Então é sobre isso que nós vamos estudar. Um Deus que é glorioso, poderoso, ele está presente no meio de nós. A Bíblia Sagrada diz: no princípio era o Verbo é eterno. Quando tudo começou, Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, no princípio era o Verbo.
Ou seja, o verbo já existia antes mesmo da criação, antes mesmo que existisse sol, lua, estrela, planeta, céu, terra e mar. O verbo já existia, antes mesmo do espaço, da matéria, do tempo, o verbo já existia. Ele já existia antes mesmo que fosse a matéria criada, antes mesmo do tempo começasse. Ele é antes do tempo, ele é o Pai da eternidade. A Bíblia não está dizendo aqui, no princípio foi feito o verbo, mas está dizendo, no princípio era o verbo, ou seja, ele é o autor e o criador da vida. A palavra verbo ou logos na revelação hebraica do Antigo Testamento diz que onde a palavra de Deus, aonde está a palavra de Deus, indica a ação de Deus. Então a ação de Deus estava no início da criação, quando criou o céu, quando criou a terra, quando criou o mar, quando criou todas as coisas, a ação de Deus estava lá, o verbo estava lá, no princípio com Deus, e o verbo estava com Deus. Segundo, o verbo é uma pessoa igual ao Pai em essência, mas distinto em natureza. Antes da criação do universo, da eternidade, o verbo desfrutava da comunhão com Deus. Deus Pai e o verbo, embora sejam duas pessoas, estão unidos em união. E o verbo e o Pai existiam face a face, compartilhando intimidade e propósito. Ou seja, o verbo e o Deus Pai, eles sempre estavam juntos na eternidade, antes da criação. Eles tinham o mesmo propósito, o mesmo objetivo. E o verbo não é uma energia cósmica, mas é uma pessoa, é a segunda pessoa da Trindade. E o verbo é Jesus, que compartilha da natureza e do ser de Deus. Esse verbo que estava no princípio, esse verbo que estava com Deus, e esse verbo que é Deus, esse verbo é Jesus Cristo. Ele é o segundo da Trindade. Ele é o Filho de Deus. Terceiro, o verbo é divino. Está dizendo, e o verbo era Deus. Ele é divino, ele é eterno, ele é o Senhor dos exércitos, ele é o grande eu sou, ele é o Messias, ele é o Salvador prometido, é ele que é o nosso libertador, é ele que cura, é ele que salva, é ele que é o nosso redentor. Ele é um verbo divino, ele é mesmo Deus, coisa igual com o Pai. João trata da natureza do verbo, ele é divino, ele não é apenas um mestre moral, ele é Deus. Os feitos e as obras de Jesus são os feitos e as obras de Deus. Todo o ensino, toda a pregação de Jesus Cristo, ele estava anunciando Deus na vida do ser humano. Jesus Cristo, quando fez os seus milagres, quando ele curou todo tipo de enfermidade, ele estava manifestando a obra de Deus aqui na terra. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo, ele é Deus. Então, quarto, o verbo é o Criador. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então Jesus Cristo é o verbo, ele é o agente divino na criação do universo. Foi ele quem trouxe à existência as coisas que ainda não existiam. A Bíblia Sagrada diz em Gênesis capítulo 1, versículo 3, Deus disse, haja luz, e houve luz. Em Hebreus capítulo 1, versículo 2, fala a respeito do Filho de Deus, por meio de quem também fez o universo. Então ele estava no princípio, as coisas ainda não eram criadas, e ele diz, haja luz, e houve luz, haja porção seca, e houve a terra, haja separação do firmamento, e houve as águas acima do firmamento, e abaixo do firmamento, que são as águas
no planeta Terra, Ele fez o universo. Se nós olharmos para o universo, existe bilhões de planetas, existe bilhões de estrelas, existe bilhões de galáxias. Então, Jesus Cristo, Ele é o Verbo, Jesus Cristo, Ele é o agente da criação. A Bíblia diz que Ele é o Criador do universo, Deus é o Criador, e Jesus Cristo é o Verbo, Ele é o agente. Glórias a Deus, aleluias. Então a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então o Verbo é autoexistente. Jesus Cristo existe por si mesmo. O universo que foi criado não existe por si mesmo. Nós não existimos por nós mesmos, mas Jesus existe por si mesmo. Ele é a vida que estava no mundo. Ele é a vida que ilumina os homens. A Bíblia Sagrada diz em Mateus capítulo 4 que ele desce na região da Galileia, a região dos gentios, um povo que estava em trevas, um povo que estava na escuridão, um povo que estava no lamaçal do pecado. De repente eles viram brilhar a luz, de repente a luz de Jesus Cristo resplandeceu naquele lugar, e Jesus começou a pregar, e Jesus começou a anunciar o reino de Deus, e as pessoas que estavam em densas trevas, as pessoas que estavam na escuridão, eles viram brilhar a luz, e eles aceitavam Jesus. Então eles saíram da escuridão e iam para a maravilhosa luz. Jesus Cristo é a luz dos homens. Nós, sem a luz de Jesus Cristo, nós não somos nada. O homem sem Jesus Cristo não é absolutamente nada. A mulher sem Jesus Cristo é absolutamente nada. Nós precisamos de Jesus para viver. Sem Jesus não há vida na nossa vida. Ele é a luz dos homens, e a luz resplandece sobre as trevas, e as trevas não resplandece sobre a luz. Jesus é a luz dos homens, Jesus é a luz do que nós precisamos. Ele deu a vista aos cegos, e ele demonstrou que ele é a luz do mundo. As trevas não conseguem prevalecer contra a luz. Não tem como o diabo, juntamente com os anjos caídos, prevalecer contra a luz. Mas quando eles veem Cristo Jesus, eles se estremecem, porque a luz brilha, a luz resplandece sobre as trevas. Glórias a Deus. É só essa luz que transforma o homem e a mulher do lamaçal do pecado. É só essa luz que faz um novo homem, uma nova mulher. Glórias a Deus, aleluias. E a Bíblia diz que houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. João, ele era o arauto do rei, ele não era o rei. João era servo do Senhor, ele não era o Senhor. João, ele era a voz, ele não era o mensageiro, ele foi enviado por Deus. João está preparando o caminho do Senhor. João está dizendo: irmãos, confie em Jesus. E a Bíblia diz em Salmo de número 37, o verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor. E quando nós entregamos o nosso caminho, a nossa vida para Jesus Cristo, a luz resplandece sobre nós. E quando nós entregamos, nós temos que confiar nele. E quando nós confiamos em Jesus Cristo, ele tudo fará na nossa vida. É só ele que pode tudo. É só ele que pode resolver os nossos problemas. É só ele que tira o homem do lamaçal do pecado. É só ele que tira o homem das trevas. É só ele que tira o homem da densas trevas para a maravilhosa luz. Então João está dizendo: confia em Jesus Cristo, ele é a luz. Então João Batista está dizendo: eu batizo com água para arrependimento, mas Jesus vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João veio para testemunhar a respeito de Jesus Cristo, para todas as pessoas crer em Jesus Cristo através dele. Ele não era luz. João Batista era apenas um profeta, não era luz.
mas ele veio para testificar da luz, ele veio para falar de Jesus, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem, mas nem todos querem essa luz. Ele é a luz perfeita, radiante. Jesus torna clara a vida do indivíduo, dá a luz ao cego, ilumina o caminho das pessoas. A Bíblia Sagrada diz que ele é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Como purificará o jovem o seu caminho? É observando segundo a sua palavra. Então, Jesus Cristo, ele é o nosso Deus. Imagine uma pessoa que está vivendo uma vida, que se desgostou da vida, que não dá mais valor à vida, mas Jesus é a vida da qual o ser humano precisa. O homem que está desgostoso, Jesus é o sabor da vida que pode dar o sabor para aquela pessoa que está desgostosa. Ele é a luz do cego, ele ilumina o caminho. As pessoas que estão em densas trevas, e Jesus faz clarear a luz. O indivíduo que perdeu o sentido de viver, ele dá a esse indivíduo o sentido da vida. A pessoa que só conhece o mal, mas a partir do momento que ele conhece a luz, que ele conhece a Cristo Jesus, ele começa a conhecer o lado bem da vida, ele começa a conhecer o lado bom da vida, e ele deixa o lado do mal e segue o caminho da vida. Jesus Cristo é o centro, Jesus Cristo é a fonte de toda a luz espiritual, ele é o calor, ele é a vida, ele é a saúde, ele é o crescimento, ele é a beleza, ele é a fertilidade, da qual o ser humano precisa. O sol nasce para justo e injusto. Nós precisamos do sol, porque o sol tem umas proteínas, e assim é Jesus. Jesus é a luz da qual nós precisamos. O Verbo estava no mundo, e o mundo não o conheceu, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas ele foi rejeitado. Então Jesus Cristo, antes mesmo do mundo existir, ele já existia. Então ele fez o mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para os judeus, ele veio para os seus, e os seus não o conheceu. A Bíblia Sagrada diz que Jesus nasceu em Belém de Judá, e os magos saíram do Oriente e foi para o Ocidente, só para ver Cristo Jesus. Os magos representam os gentios, umas pessoas que eram sem Deus, mas conheceu o Salvador do mundo, foi ao encontro do Salvador. E os judeus, que Jesus veio para eles, não foram lá visitar Jesus Cristo, não foi visitar aquele que nasceu, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo veio para o que era seu, os judeus, mas os judeus não os reconheceram. Os judeus queriam um Jesus político, que livrava eles da escravidão da mão de Roma, mas Jesus Cristo, o seu reino é espiritual, porque o seu reino não é da terra, porque as coisas da terra é passageira, o seu reino é eterno, é celestial, é espiritual. Mas a todos quantos o recebeu, ele deu o privilégio de serem chamados filhos de Deus, aos que crê em seu nome. Então, meus amados irmãos, você que conhece a Jesus, que aceitou a Jesus como seu Salvador, que crê em seu nome, que acredita nele, ele fez de você filhos de Deus, não segundo a carne, nem segundo o sangue, nem segundo a vontade dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Ele é aquele que veio salvar a humanidade. Glórias a Deus, aleluias. E o Verbo
se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus Cristo, sendo Deus, cheio de poder, cheio de glória, eterno, infinito, Ele está lá nos altos dos céus, assentado sobre o seu trono. Ele sendo Deus, a Bíblia Sagrada diz que Ele esvaziou da sua glória. Ele se fez carne e habitou entre os homens, e habitou entre a humanidade. Agora João está dizendo que Jesus, Ele é Deus, Ele é homem, Ele se fez carne, Ele entrou num corpo humano, mas Ele agora é Deus, mas Ele sendo homem, Ele não deixou de ser Deus. Então, esse verbo, Ele se fez carne e habitou entre nós, e Ele estava cheio da graça e de verdade. Graça é um favor imerecido, da qual nós não somos merecedores, e Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É a verdade que liberta, que nós conhecemos o que é certo e o que é errado, nós conhecemos o que é certo e o que é errado, nós conhecemos a verdadeira, nós conhecemos a verdade de Cristo. Então Ele estava cheio de graça e cheio da verdade, e vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai. O Verbo se fez carne, Ele habitou entre nós. O Verbo trouxe a salvação para a vida humana. Jesus Cristo, Ele, como o Criador, Ele veio saber mais da sua criação. Através dele, as pessoas conheciam Jesus Cristo. As pessoas que aceitavam Jesus Cristo, aceitavam a Deus. As pessoas que conheciam a Jesus Cristo, via suas obras, estavam vendo as obras de Deus. A glória de Deus agora estava manifestada em Cristo Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Deus se manifestou em forma teofânica, ou seja, em um corpo de um homem. Ele se manifestou a Abraão, Ele se manifestou a Moisés, Ele se manifestou a Gideon, aos israelitas, Ele se manifestou aos pais de Sansão, e agora Ele está se manifestando para a humanidade na pessoa bendita de Cristo Jesus. Agora Ele está se manifestando cheio de graça e cheio de verdade, e vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai, e Ele agora é o representante de Deus. Todos que recebem a Jesus recebem a Deus, todos que rejeitam a Jesus está rejeitando a Deus. Ele é o Deus encarnado aqui na terra, e as pessoas viam Ele, quando Jesus ensinava, as pessoas ficavam maravilhadas, porque Ele estava manifestando a glória de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, porque enviou o seu único Filho para morrer na cruz por causa dos nossos pecados. Jesus não veio para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por Ele. Então Ele se fez carne e habitou entre nós, estava cheio da graça e cheio da verdade. Glórias a Deus. João testemunha a respeito de Jesus e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. João está dizendo, ele veio depois de mim, mas ele é a primazia, veio antes de mim. Ou seja, João nasceu primeiro, 6 meses depois nasceu Jesus, mas João está dizendo, ele é a primazia, ele veio antes de mim. Ou seja, antes mesmo que tudo fosse formado, Jesus Cristo já era Deus, Jesus Cristo já existia, Jesus Cristo é divino. Aqui está dizendo sobre a eternidade. Jesus Cristo é eterno, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é o autor, Jesus Cristo é o Criador, Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade, Ele é todo poderoso. Glórias a Deus, aleluias. Porque todos nós temos recebido a sua plenitude de graça sobre graça. Ele recebeu a plenitude de Deus, e Jesus Cristo tem a plenitude. E a graça, Ele não dá somente a graça,
Ele dá graça sobre graça, a sua plenitude é cheia de graça, é uma graça que é abundante, é uma graça que não acaba na vida do ser humano. Nós não somos merecedor, mas a graça é dada de graça, mas nem todos querem essa graça, mas a todos quantos querem é derramado em abundância, graça sobre graça, é a plenitude de Deus Pai na pessoa bendita de Jesus Cristo. Glórias a Deus, aleluias. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João está dizendo, a lei foi dada por intermédio de Moisés. Um comentarista bíblico, o Warren Wiersbe, ele diz: Jesus Cristo nasceu, Jesus Cristo viveu, Jesus Cristo morreu, mas ele ressuscitou. Então a lei se cumpriu em Cristo Jesus, e ele agora, ele é a graça, ele agora é a plenitude, ele agora é a verdade, e a verdade veio por meio de Cristo Jesus. Ele cumpriu toda a lei. E todos nós que aceitamos a Jesus Cristo, nós temos essa graça. A lei é boa, mas nós somos pecadores. A lei aponta o nosso pecado. Se nós irmos pela lei, a lei está dizendo: pecou, você tem que morrer. Falhou, você tem que morrer. Mas Jesus é a graça da qual nós precisamos. Jesus cumpriu a lei, e através dessa graça é que nós temos a salvação. Ele cumpriu a lei, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. Eu volto a repetir: Abraão era amigo de Deus, viu Deus na forma teofânica, ou seja, Deus se manifestou em um corpo humano para Abraão. Deus falava com Moisés face a face. Deus se manifestou para Gideon. Deus se manifestou para os pais de Sansão. Mas em glória sobre glória, ninguém viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ou seja, é como a mãe e o filho, o pai e o esposo. Esse seio aqui está dizendo: Jesus Cristo, sendo o Filho de Deus, todos viram a Deus através da pessoa bendita de Cristo Jesus. Todos viram a glória de Deus através de Cristo Jesus. Você recebe a Jesus, você está recebendo a Deus. Você crê em Jesus, você está crendo em Deus. As obras de Jesus são as obras de Deus. Os feitos de Jesus são os feitos de Deus. Agora, quando você rejeita Jesus, você está rejeitando a Deus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz que no Antigo Testamento Deus revelava os pais e os filhos através de várias formas, de várias maneiras. Nos últimos dias, Deus revela através do seu Filho Jesus. Nós podemos ver nos nossos dias quantas religiões se formaram, ou seja, são seitas. Se nós olharmos o islamismo, um anjo apareceu a Maomé e revelou para ele fundar o islamismo, e Maomé fundou o islamismo, e o islamismo hoje tem mais na área da Ásia, e o islamismo eles matam em nome da religiosidade. Mas a Bíblia Sagrada diz que nos últimos dias é revelado por meio de Cristo Jesus. Então, quando alguém revela aqui na igreja, quando alguém, pode aparecer até um anjo para você e falar, mas você pode fazer prova com Deus. Se tiver de acordo com a palavra, é Deus que está falando com você. Porque uma outra seita que se formou foi o budismo. Apareceu um anjo de luz para um homem, e esse homem fundou o budismo. Então o diabo se transforma até em anjo de luz. Então nós podemos, se um anjo vir aqui hoje e falar de nós,
a respeito de algo que não tem contra a palavra de Deus, nós podemos duvidar dele. Se alguém entregar uma revelação para você que não seja conforme a palavra de Deus, ele está totalmente errado, ele está totalmente equivocado, porque nos últimos dias é revelado através de Cristo Jesus. Glórias a Deus, aleluias. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele morreu, mas antes dele morrer ele disse: eu vou enviar o meu amigo, o Espírito Santo, que vai te consolar, que vai estar junto contigo. Então, meus amados irmãos, esse Verbo é o Criador, esse Verbo jamais nos deixou. Glórias a Deus. Peço, amada igreja, para estar de pé. E eu quero dizer que Jesus Cristo se manifesta nesses últimos dias. Ele é a palavra. Os judeus rejeitaram a Cristo Jesus, mas a palavra alcançou as fronteiras. Toda a raça, todos os povos, todas as nações foi alcançado pela palavra de Deus, que é Jesus Cristo. E hoje nós temos irmãos por todos os lugares do mundo que servem a Jesus Cristo. E a palavra essa noite quer te alcançar. A palavra essa noite que é Jesus Cristo quer fazer morada na sua vida. A palavra que é Jesus Cristo quer iluminar a sua vida, quer iluminar o seu caminho, quer trazer a paz da qual você precisa. Glórias a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu entrego o seu povo, meu Pai, em tuas mãos. Que o Senhor possa ser a luz para essa igreja, que o Senhor possa ser a luz para cada um dessas pessoas, meu Pai, que o Senhor possa trazer a paz da qual nós precisamos, que o Senhor possa abençoar a cada um dos seus filhos, a cada um dos visitantes essa noite, meu Pai. Tu és o Verbo e o Senhor habitou no meio de nós. Conhecemos a Deus através da sua glória que foi manifestada entre nós, e assim eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Continue de pé, irmão. Vamos chamar nossa duas irmãs lá vamos orar pela criança. Glória a Deus, ela pediu oração desde o início. Nós vamos orar por ela. É Luna, né? E Eloá. Vamos orar pela Luna e pela Eloá. Eloara. Luara.